Olá pessoal, eu sou o farmacêutico Expedito Júnior e hoje daremos continuidade às nossas aulas e com a aula 2, seleção e padronização de medicamentos. Então, preste muita atenção. Inscreva-se no canal ou entre pelos grupos de WhatsApp para tirar suas dúvidas aqui nos comentários e não esqueça, após a videoaula temos uma atividade. Bons estudos! Então, dando continuidade ao nosso assunto de gestão em compras em farmácia hospitalar, com a nossa aula 2, seleção e padronização de medicamentos, tá certo, gente? Então, vamos dar continuidade a nossos assuntos, né? Com a seleção e a padronização dos mesmos. Enfim, bom, gente, dentro da seleção e padronização, nós vamos ter as técnicas de normatização, né? Que estão dentro desse contexto. Então, as técnicas, né, de normatização são essenciais para um efetivo planejamento e controle dos medicamentos utilizados nos hospitais, né? Ele compreende as etapas de seleção, especificação, classificação e codificação dos produtos, e o resultado das ações de normatização é a consolidação dos dados de especificação, identificação e codificação desses medicamentos e posteriormente, né, a divulgação dessas informações para a equipe de saúde, ok? Então, a seleção de medicamentos é um processo dinâmico, contínuo, multidisciplinar e participativo. Selecionar medicamentos tem como objetivo, né, escolher dentre todos os itens fornecidos pelo mercado, adotando critérios de eficácia, segurança, qualidade e custo, propiciando condições para o uso seguro e racional desses medicamentos, né? Aqueles que são necessários para a utilização, claro, na instituição. Para implementar a seleção de medicamentos, faz-se necessário a instalação de uma comissão de farmácia terapêutica, que, como vimos em aulas passadas, é uma equipe multidisciplinar, compostas por médicos, enfermeiros, farmacêuticos, administradores e, claro, os demais profissionais envolvidos dentro dessa área, né? E na seleção de antimicrobianos e de germicidas, a gente utiliza também aí a participação da Comissão de Controle de Infecções Hospitalares, denominadas a CCIH, né? Comissão de Controle de Infecções Hospitalares, né? A padronização facilita os processos de aquisição, armazenamento e distribuição e gerenciamento de estoque, pois ele racionaliza a quantidade de itens existentes dentro desse estoque, tá bom? Então, quanto à definição do elenco, ou seja, dos medicamentos que serão propostos dentro do processo de seleção, né? A listagem de medicamentos selecionados, ela deve ser constantemente reavaliada, apontando alguns pontos básicos, sendo um dos primeiros os itens em desuso, né, que devem ser excluídos ou até mesmo substituídos por outros, a inclusão de itens com elevados níveis de eficácia clínica, que são importantes para a prevenção e o tratamento ou até mesmo o diagnóstico de pacientes assistidos pela instituição, e, claro, a correta utilização dos itens dispostos por meio de estabelecimentos de protocolos ou procedimentos operacionais padrões, certo? Normalmente, os hospitais eles elaboram guias, né, com essas informações, que são denominados os guias farmacoterapêuticos. São guias que são planejados e construídos pelos farmacêuticos, tá bom? E também com a ajuda da Comissão de Farmácia Terapêutica do Controle de Infecções Hospitalares, ok? A especificação, ela consiste na determinação com exatidão daquilo que se tem normatizado, né? Fazendo uma descrição objetiva que deve conter detalhes que possam distinguir uma apresentação de outra. Mas, professor, o que significa? Eu não estou conseguindo entender também. Bom, especificação é como se fosse uma descrição, né? Durante a seleção e a padronização desses medicamentos, eu preciso fazer uma descrição na hora do pedido desse medicamento. Então,
A especificação é exatamente isso, é uma descrição desse material com a mais especificação possível que eu puder dar para ela, certo? A especificação de um medicamento, ele deve incluir a dosagem, a forma farmacêutica, o volume ou peso e também a nomenclatura do fármaco segundo a denominação comum brasileira, cuja a terminologia ela emprega na sua descrição, ela deve ser entendida por qualquer usuário ou até mesmo por qualquer fornecedor, tá certo? Então todas as características que definem o produto que eu vou selecionar, ou seja, o produto que vai ser adquirido, ele deve ser descrito de uma forma explícita, né? De uma forma clara, que qualquer pessoa consiga entender, ou pelo menos a pessoa que vai fazer a utilização desse medicamento. Então, vamos ver agora um exemplo, né, descritivo para a aquisição de uma solução fisiológica em sistema fechado, tá certo? Essa descrição ela tem como fonte adaptada, né, a descrição técnica de sistema de administração de materiais do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, tá certo? Então vamos lá. Então, ele faz um pedido de uma solução fisiológica. Então observem bem a forma como ele dispõe a descrição, né, a especificação desse medicamento. Então, ele pede uma solução fisiológica 0,9%, 500 ml, ela deve ser estéril, atóxica e apirogênica, acondicionada em recipiente de material maleável, uma bolsa ou senão um frasco plástico, né, transparente e atóxico. O volume total de solução ele deve escoar sem necessidade de entrada de ar, sem a utilização de respiros e com gotejamento constante para garantir o sistema fechado em qualquer condição. A escala de graduação ela deve ser em um recipiente por processo de moldagem ou impressão. O recipiente ele deve possuir um sítio de adição de medicamentos com elastômero que garanta a estanqueidade, né, a autovedação, tá certo, desse produto. Então, observem como ele descreve especificamente todas as características desse produto que vai ser pedido, ok? Então, essa é a especificação é uma das partes importantes da seleção e padronização desse medicamento, inclusive na hora do recebimento desse material, tá certo? Que aí você vai conseguir saber o que é esse produto e verificar se realmente ele está de acordo com o sistema, ok? Então vamos continuar. Então chegamos à classificação. Então classificar medicamentos é agrupá-lo, elegendo critérios para sua posterior codificação, onde vai facilitar a distinção de produtos que têm maior probabilidade de serem confundidos ou que são extremamente semelhantes em relação ao nome, colocando-os em seus respectivos locais, certo? Então, a ordem do estoque, dentro do estoque, durante esta classificação, né? Que classificar é praticamente a mesma coisa que guardar, mas guardar de uma forma agrupada, né? De um local específico. Então, dentro dessa ordem de classificação, né, do estoque, ele pode seguir diferentes modelos, né? Então, o primeiro deles vai ser por ordem alfabética, a segunda por ordem farmacêutica e a terceira por curva do ABC de consumo de valores, ou seja, segundo a condição do consumo desse produto, se é alto ou se é baixo, ou pelo alto custo dele, tá certo? Então, a classificação é de extrema importância como uma forma de acompanhamento de estoque, né, auxiliando no armazenamento e também o emprego de um sistema informatizado, né? Muitas vezes os controles são realizados por grupos de medicamentos, possibilitando inclusive a substituição de um produto por outro quando há uma falha no reabastecimento, certo? Então,
quando eu tenho uma classificação muito boa, utilizando também os sistemas informatizados, fica mais fácil. Se por acaso um produto vier a faltar, eu conseguir substituir ele rapidamente, porque eu tenho um controle, eu tenho uma classificação correta e mais assertiva dentro desse estoque, tá certo? Durante o meu processo de seleção. Porque também, professor, já que esse processo de classificação está por uma ordem alfabética, farmacêutica, ou até mesmo pela curva do ABC, vai ficar mais fácil de eu conseguir visualizar quais são os produtos que serão pedidos, que serão selecionados, tá certo? Então vamos continuar. E para finalizar o nosso assunto, né, de hoje, quanto à seleção e padronização, a gente vai ter a codificação. A gente falou alguma coisa um pouquinho mais para trás, mas o que é codificar? O que significa codificar? Codificar significa simbolizar, tá certo? Então é uma simbologia, é colocar um símbolo, todo o conteúdo de informação necessário por meio de números ou letras, tá certo? Como o sistema, no caso da classificação, ele utiliza o alfabeto, né, para ser classificado. Eu vou utilizar a codificação para identificá-lo, certo? Então, com base na classificação obtida do medicamento de forma clara e concisa, né, evitando assim uma interpretação duvidosa ou confusa daquele medicamento. Os sistemas de codificação, eles podem ser divididos em alfanuméricos, né? Ou seja, conter tanto nesse código números e letras, alfabéticos, somente letras ou somente numéricos, né? Esses arranjos eles podem gerar significados diversos, né, dependendo da instituição, porém eles mantêm uma relação onde um código ele nunca tenha mais de um item e que um item não tenha mais de um código, tá certo? Então aquele código ele vai ser específico para aquele medicamento, assim evitando futuros erros, tá certo? De acordo com a necessidade da instituição, pode ser também dividido por subgrupos e subclasses. E atualmente a codificação ela tem sido muito eficiente dentro das farmácias, certo? Principalmente com os sistemas informatizados, pois eles apontam os principais medicamentos que devem ser trocados ou os medicamentos que estão embaixo, tá certo? Então, o sistema informatizado é o mais apropriado dentro desse processo todo também de seleção e padronização de medicamentos. Claro que não substitui o uso do farmacêutico, tá certo? Então fica por aqui, tá bom? Na próxima aula a gente vai continuar o assunto com programação e compra, quanto à compra desse medicamento, tá certo? Hoje a gente viu a questão da seleção e da padronização desses medicamentos. A gente verificou algumas definições básicas quanto ao elenco desse medicamento, como ele é dividido, tá certo? Como ele é subdividido também. Verificando também as especificações, onde a especificação desse medicamento ele vai ser importante quanto à descrição dele, tá certo? Para que não haja erros. Quanto à classificação por ordem alfabética, por ordem farmacêutica ou pelo a curva ABC, e também quanto à codificação desse sistema, dessa seleção desse medicamento. Vimos também que o sistema informatizado ele auxilia e muito dentro desse processo de seleção e padronização de medicamentos. Tá? Então a gente não vai ter a atividade, mas na próxima aula a gente vai ter a atividade em relação à aula 2 e aula 3, tá certo, gente? Então, ficamos aqui e até a próxima aula.